Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você, mais uma vez, nos prestigiar. E no programa de hoje, temos a alegria de contar com a contribuição de Rogéria Olímpio, de Juiz de Fora, com o tema Relatos de Além-Túmulo de Espíritos Felizes. Esperamos que as reflexões muito oportunas da nossa amiga também possam lhe falar ao coração. Uma boa semana. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Rogéria Olímpio. Estou falando aqui de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Sou frequentadora e trabalhadora do Centro Espírita Fé e Caridade. E é com muita alegria que nós recebemos o convite para conversarmos um pouco hoje aqui no programa sobre alguns pontos necessários, interessantes de reflexão trazidos por Allan Kardec. Foi-nos solicitado que tecêssemos alguns comentários em torno do capítulo que se encontra no livro Céu e Inferno, o capítulo 2 da segunda parte, que trata exatamente dos espíritos felizes. Mas até para a gente situar um pouco melhor, o que é proposto por Allan Kardec, afinal de contas a segunda parte vai tratar de exemplos. É interessante nós lembrarmos que o livro Céu e Inferno vai trazer uma série de questões, de reflexões, de informações em torno da nossa existência após o término dessa existência que estamos experimentando ou experienciando aqui na Terra. O que acontece com a gente depois que o nosso corpo encerra o seu período de atividade? Como que nós chegamos nessa outra vida que nós já sabemos hoje que é a nossa vida verdadeira, Uma vez que a vida material chega a um ponto em que ela se extingue, mas a nossa existência enquanto espíritos é formada também por estágios neste e em outros planetas. Exatamente por conta disso, Allan Kardec, no Céu e Inferno, na primeira parte do livro, vai apresentar questões de doutrina, é assim que ele chama, é assim que ele se refere à primeira parte. E nessas questões de doutrina, se a gente for dizer assim, vamos colocar de outra forma, quando se é apresentado o corpo de conhecimentos necessários para que se entenda a proposta que o Espiritismo traz para as questões da morte, ou vamos dizer de outra forma, para as questões do espírito após a morte do corpo físico. Na primeira parte é abordado o temor da morte, o porvir e o nada, a ideia de céu, inferno e purgatório, e ao mesmo tempo os espíritos apresentam uma série de questões que fazem com que, ou melhor, que permitem que Allan Kardec teça também algumas considerações em torno das penas futuras segundo o Espiritismo e, ao mesmo tempo, apresente algumas considerações em torno dessa ideia que já era presente desde o início da história da humanidade em torno dos anjos e dos demônios. E exatamente depois de apresentar todo esse conjunto lógico, racional, ele vai na segunda parte trazer exemplos. Esses exemplos eles são apresentados a partir das diversas comunicações que foram recebidas nas sessões experimentais ou mediúnicas, se a gente pode usar esses dois termos, que eram feitas na Sociedade de Estudos Parisienses, através tanto das comunicações espontâneas, como também das evocações que aconteciam na Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, era
possível que se coletasse experiências, vivências, histórias, e através dessas histórias que foram sendo conhecidas por aquele grupo de pesquisadores, Allan Kardec pôde classificar o gênero de vida dos espíritos após a morte, de certa forma, conciliando os relatos deles com os relatos também de como que havia sido a sua existência. E por causa disso, depois de falar sobre o passamento, que é exatamente esse processo de transição do se encerrar da vida física, da vida material e começar essa vida espiritual propriamente dita, ele vai trazer notícias dos espíritos felizes, dos espíritos sofredores, dos suicidas, entre outros pontos, entre outros estudos apresentados. O terceiro caso observado por ele é onde não existe essa separação completa, esse desprendimento completo do perispírito, mas onde a ligação do perispírito com o corpo é fraca. Nesses casos, ele fala que a separação é fácil, a separação do espírito do corpo é fácil, e ela se processa sem grandes abalos. E no quarto caso, apresentado por ele, ele fala que se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. São os casos em que o espírito está ainda, vamos dizer de outra forma, aliás, o perispírito está ainda tão preso ao corpo que, apesar da vida física ter se interrompido, existe a permanência da sensação de tudo aquilo que acontece com o corpo físico. E Allan Kardec vai deixar claro, no decorrer desse capítulo 1, que o que vai determinar essas 4 condições é exatamente o tanto que cada um de nós, o tanto que os espíritos em geral estão presos a essa vida material. O que é que isso significa? Isso significa que à medida em que eu me preparo para viver a vida do espírito, à medida em que eu vou gradativamente me desligando das necessidades e dos vícios da matéria, eu vou, na verdade, me preparando para enfrentar melhor a realidade da existência própria do espírito. Por que estamos dizendo isso? E o que a gente está querendo dizer com relação a essa história, de viver a vida do espírito? Jesus já deu um indício disso para a gente lá atrás, quando ele falou: cuidai primeiro das coisas dos céus e da sua justiça, que o resto lhe será dado por acréscimo. A misericórdia divina ela é tamanha que, na verdade, ela garante para todos nós aquilo que é necessário para que a gente possa sobreviver. Ah, Rogéria, mas e os casos em que a gente vê aí de tantas pessoas passando fome, de tanta dificuldade, de tantas dores? Pois é, as dificuldades e as dores, elas fazem parte da existência em um planeta de provas e expiações. Estamos caminhando para o mundo de regeneração, mas ainda não chegamos nesse mundo. E exatamente por conta desse entendimento, quando a gente se conscientiza de verdade do que são as leis divinas, do que nós estamos fazendo aqui no planeta, de qual é a nossa responsabilidade dentro da existência que estamos experienciando, eu prefiro falar nesse sentido de experiência, fica mais claro e evidente para a gente o fato de que, se eu me preocupar aqui de verdade em resolver os problemas que eu trago enquanto espírito, vai ficar mais fácil para eu encerrar bem essa experiência, esse dia de aula ou esse dia de trabalho. Na verdade, nós percebemos, cada vez que a gente se debruça mais sobre os estudos da doutrina, nós percebemos que, na realidade, o principal das nossas existências é corrigir as relações. Eu gosto muito de um trecho que está no livro Diretrizes Evangélicas, é o primeiro capítulo. No livro Diretrizes Evangélicas são apresentadas uma série de
de reflexões em torno da vida dos apóstolos. No primeiro capítulo são trazidas questões em torno da vivência de João, o evangelista, junto com Cristo. E num determinado momento, onde estão sendo pensados por João sobre os trabalhos que são mais importantes, Jesus responde para ele que, na verdade, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos paciência, energia, resistência para consertarmos as tramas da rede do tempo. A gente vem aqui em cada experiência encarnatória para escrever novas linhas e, ao mesmo tempo, para corrigir as linhas que foram equivocadamente construídas lá atrás. E quando a gente faz isso, a nossa tarefa está cumprida. Aquilo que nos competia fazer está feito. E o que a gente percebe, principalmente no capítulo 2 da segunda parte de O Céu e o Inferno, é que os espíritos que chegaram nessa condição do pós-morte, na categoria de espíritos felizes, são exatamente os espíritos que conseguiram cumprir bem o que lhes competia fazer aqui na Terra. O primeiro caso que nós escolhemos dentre os expostos por Allan Kardec é o caso da viúva Foulon. Ele ainda coloca nascida Wallis. A viúva Foulon, ela desencarnou em 1865 e ele comenta que durante a sua vida ela tinha alcançado uma reputação de uma muito hábil miniaturista. Era uma artista. E ele comenta também, e até porque ela era conhecida, né, do círculo familiar dele, de Allan Kardec, comenta que aquilo que de início era um hobby, uma atividade amadorística, por necessidades futuras, quando ela enfrentou uma série de reveses financeiros, acabou se transformando na fonte de renda que garantiu para ela o sustento e o sustento da sua família. Ele ainda comenta que uma série de virtudes tornavam a viúva Foulon admirada e estimada. E exatamente por causa disso, ela foi recordada por todos eles, né, pelas pessoas que conheceram-na em vida quando encarnada. Ela era reconhecida pelo que ele fala, né, de amenidade do caráter, qualidades pessoais. Ele comenta que se existia uma pessoa onde o egoísmo nunca tinha, sobre a qual o egoísmo nunca tenha tido ascendência, que essa criatura seria exatamente a viúva Foulon. E é interessante porque, como eles eram próximos, né, ele conheceu-a durante esses momentos mais difíceis da sua existência, e um trecho que é muito interessante é onde ele comenta as recordações que ele trazia da sua existência. E a descrição que ele faz é assim: a sua morte foi digna da vida que teve. Sem a mínima apreensão angustiosa, viu-a aproximar-se como libertação que lhe era das cadeias terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual, com a qual se identificara no estudo do Espiritismo. E ele ainda comenta que ela morreu calmamente. E isso foi, em parte, ou em grande medida, pelo fato de que ela sempre soube trocar o bem pelo mal, perdoando aqueles que tinham provocado algum tipo de problema para ela e, ao mesmo tempo, implorando para esses a bondade e a justiça divinas. 3 dias depois da sua desencarnação, ela se manifesta na Sociedade de Estudos Parisienses. E é muito bonito o texto dela, ela chega a se comunicar mais de uma vez, e em uma das situações, são 3 as que Allan Kardec registra no seu livro, e em uma das situações ela vai deixar uma carta escrita para os seus filhos, e o teor dessa carta é muito bonito. Nós selecionamos alguns breves trechos para entender o que é essa vivência, até como possibilidade de estudo mesmo para as questões que nós mencionamos lá atrás. Ele começa, né, o texto
com a primeira sessão dentro dessa parte que cabe à viúva Foulon, ele vai apresentar a primeira comunicação dela, que é essa que a gente comentou que ocorreu 3 dias após, aliás, a primeira comunicação que aconteceu 3 dias após a desencarnação. E uma das coisas que ela vai colocar é que ela se considerava feliz na condição em que ela se encontrava, né, já no mundo espiritual. E ela coloca a seguinte mensagem de início: estes míseros olhos que se enfraqueceram a ponto de me não deixarem mais que a recordação de coloridos prismas da juventude de esplendor cintilante, porque ela perde a visão no final da sua vida, o que foi mais uma dificuldade para quem sobrevivia da sua produção artística. Estes olhos abriram-se aqui para rever horizontes esplêndidos e idealizados em vagas reproduções por alguns dos vossos artistas geniais. É uma das poucas citações que a gente tem no Céu e Inferno, que também faz referência ao trabalho dos artistas. Na sua segunda mensagem, o primeiro caso que nós escolhemos dentre os expostos por Allan Kardec é o caso da viúva Foulon. Ele ainda coloca nascida Wallis. A viúva Foulon, ela desencarnou em 1865 e ele comenta que durante a sua vida ela tinha alcançado uma reputação de uma muito hábil miniaturista. Era uma artista. E ele comenta também, e até porque ela era conhecida, né, do círculo familiar dele, de Allan Kardec, comenta que aquilo que de início era um hobby, uma atividade amadorística, por necessidades futuras, quando ela enfrentou uma série de reveses financeiros, acabou se transformando na fonte de renda que garantiu para ela o sustento e o sustento da sua família. Ele ainda comenta que uma série de virtudes tornavam a viúva Foulon admirada e estimada. E exatamente por causa disso, ela foi recordada por todos eles, né, pelas pessoas que conheceram-na em vida, em vida quando encarnada. Ela era reconhecida pelo que ele fala, né, de amenidade do caráter, qualidades pessoais. Ele comenta que se existia uma pessoa onde o egoísmo nunca tinha, sobre a qual o egoísmo nunca tenha tido ascendência, que essa criatura seria exatamente a viúva Foulon. E é interessante porque, como eles eram próximos, né, ele conheceu-a durante esses momentos mais difíceis da sua existência, e um trecho que é muito interessante é onde ele comenta as recordações que ele trazia da sua existência. E a descrição que ele faz é assim: a sua morte foi digna da vida que teve. Sem a mínima apreensão angustiosa, viu-a aproximar-se como libertação que lhe era das cadeias terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual, com a qual se identificara no estudo do Espiritismo. E ele ainda comenta que ela morreu calmamente. E isso foi, em parte, ou em grande medida, pelo fato de que ela sempre soube trocar o bem pelo mal, perdoando aqueles que tinham provocado algum tipo de problema para ela e, ao mesmo tempo, implorando para esses a bondade e a justiça divinas. 3 dias depois da sua desencarnação, ela se manifesta na Sociedade de Estudos Parisienses. E é muito bonito o texto dela, ela chega a se comunicar mais de uma vez, e em uma das situações, são 3 as que Allan Kardec registra no seu livro, e em uma das situações ela vai deixar uma carta escrita para os seus filhos, e o teor dessa carta é muito bonito. Nós selecionamos alguns breves trechos para entender o que é essa vivência, até como possibilidade de estudo mesmo para as questões que nós mencionamos lá atrás. Ele começa, né, o texto com a primeira sessão dentro dessa parte que cabe à viúva Foulon.
ele vai apresentar a primeira comunicação dela, que é essa que a gente comentou que ocorreu 3 dias após. Aliás, a primeira comunicação que aconteceu 3 dias após a desencarnação. E uma das coisas que ela vai colocar é que ela se considerava feliz na condição em que ela se encontrava, né, já no mundo espiritual. E ela coloca a seguinte mensagem de início: estes míseros olhos que se enfraqueceram a ponto de me não deixarem mais que a recordação de coloridos prismas da juventude de esplendor cintilante, porque ela perde a visão no final da sua vida, o que foi mais uma dificuldade para quem sobrevivia da sua produção artística. Estes olhos abriram-se aqui para rever horizontes esplêndidos e idealizados em vagas reproduções por alguns dos vossos artistas geniais. É uma das poucas citações que a gente tem no Céu e Inferno, que também faz referência ao trabalho dos artistas. Na sua segunda mensagem, já estando mais ambientada a sua condição de espírito livre da matéria, numa segunda comunicação, onde ela aproveita para se permitir responder perguntas elaboradas por Allan Kardec e pelos outros que participavam da reunião, ela começa a recordar as dificuldades enfrentadas por ela no seu período de doença, de fragilidade orgânica aqui na Terra, e ao mesmo tempo aproveita para comentar para Kardec como é que havia sido esse processo de transição da sua experiência encarnatória. E é muito bonito o modo como vai sendo colocado, porque ela fala que ela, desde que havia enfermado, ou vamos dizer assim, desde o momento em que as dores orgânicas, em que a fragilidade, a debilidade orgânica começou a se mostrar mais veemente na sua história, ela tratou também, foi assim a opção dela, né, o recurso que ela encontrou para enfrentar tudo aquilo. Ela fala que ela tratou de readquirir a firmeza de espírito, que havia sim sido abalada pelos desgostos e vicissitudes que tantas vezes tinham feito dela uma pessoa tímida na Terra. E por que a gente chama atenção para isso? Porque a gente às vezes acha que a pessoa que já alcançou um certo nível de desenvolvimento mesmo, né, espiritual, que ela vai sempre acertar em tudo. Isso não é condição normal daqueles de nós que ainda estamos em luta aqui na Terra. E exatamente por conta disso, é natural que tenham momentos em que a gente se sinta mais fragilizado. É natural que tenham momentos em que a gente sinta que as nossas forças estão se esvaindo de alguma forma. Mas isso não significa que com isso a gente esteja abandonando a luta. E ela fala que nesse momento, quando ela tomou essa decisão de se fortalecer enquanto espírito, ela disse para si mesma: pois que és espírita, esquece a terra. Sabe aquela coisa assim, olha, você não sabe que a sua vida não vai acabar com esse momento aqui? Então vamos fazer um planejamento a longo prazo, vamos pensar assim. Eu me recordo muito de uma fala que está na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec apresenta o resumo das doutrinas de Sócrates e Platão. E assim, resumindo uma das passagens, tem um dos momentos em que eles comentam um dos ensinamentos deixados por Sócrates, quando um dos seus discípulos perguntam para ele o que se deve fazer para ser feliz. E a resposta que é dada nessa parte, né, do resumo das doutrinas de Sócrates e Platão é mais ou menos assim. Sócrates retorna para esse discípulo e devolve com outra pergunta, a prática dele, né? Não somos espíritos eternos, aliás, imortais, né? Não somos espíritos imortais. Por que então não vivermos com face à imortalidade? Se eu sei que a minha vida não vai acabar aqui com a morte, por que eu não planejo, ou eu pelo menos não faço o esforço de pensar no que vai ser a minha existência após esse período da morte física? Por isso que é interessante analisar essa fala dela, né? Pois que és espírita, esquece a terra. Prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace.
e pela qual deverás libertar-te, desembaraçada e feliz, às esferas celestes, onde de futuro irá habitar. E é interessante porque na terceira vez em que aparece, em que ela se manifesta na sociedade, ela vai se dirigir aos seus filhos. E nessa comunicação, ela fala das situações que são comuns da vida e sugere aos filhos que eles agradeçam os benefícios de que Deus cumula, que Deus dá a cada um deles, principalmente os benefícios da crença na imortalidade da alma por meio da doutrina dos espíritos. Começando a caminhar para o encerramento da nossa fala, o outro caso que nós escolhemos para apresentar aqui hoje é o do Bernardin. Bernardin é um espírito que se comunicou em Bordeaux em abril de 1862 e ele começa falando que ele era de há muitos séculos um espírito esquecido. Isso chama a nossa atenção para a realidade que existe em todos os tempos com relação à quantidade de espíritos que estão em provações dolorosas aqui na Terra, mas que estão conseguindo se vencer, mas passam despercebidos aos nossos olhos. Ele fala que ele viveu no opróbrio, na miséria, trabalhando incessantemente dia após dia para dar para a família o pão que já era escasso. E a vida era muito difícil, porque os sofrimentos eram muito grandes. Ele fala que era filho de uma família numerosa, que nunca teve posição, e quando é questionado a ele em que período que ele teria vivido, ele fala que viveu de 1400 a 1460. Então ele estava dando uma comunicação aqui aproximadamente 400 anos após a sua desencarnação dessa experiência que ele está narrando. E para a gente entender um pouco, lembrando que é o período chamado da servidão ainda medieval, a condição dos servos era muito pobre, ele fala que provou de todas as injustiças, de todas as fadigas e de todos os dissabores que os subalternos de Deus haviam por bem impor. Ele sofreu as situações que eram comuns na sociedade da época e que a gente sabe também, e ele também sabia, que tinham a ver com as necessidades de aprendizado do seu espírito. Entre as dificuldades apresentadas, além da pobreza, além dessas fragilidades, ele fala que teve a mulher dele ultrajada, as filhas em momentos diferentes foram raptadas e repudiadas sem que ele pudesse se queixar a ninguém. Filhos dele haviam sido levados às guerras de pilhagens e crimes instados por homens tidos como nobres dentro da sociedade, mas depois foram aprisionados e foram enforcados pelos crimes cometidos por eles a mando dos superiores deles. E isso é só um resumo de tudo aquilo que ele havia experimentado durante toda a sua existência. E aí a gente vira pensando assim, oh meu Deus do céu, mas coisa difícil. Mas é interessante porque ele deixa bem claro que, no entanto, ele amava o verdadeiro Senhor. E quando a situação aqui na Terra era muito difícil, quando o fardo se tornava muito pesado, ele dizia, em oração: meu Deus, dai-me a força de suportar-lhe o peso sem queixumes. É uma consciência distinta, É a consciência do espírito que já começou a despertar, a amadurecer para a resignação, para essa comunhão com Deus que resulta do entendimento da própria necessidade de crescimento. E ele comenta que o que ele sugeriria a todas as pessoas é coragem, paciência e resignação. Quando nós conseguimos desenvolver em nós essas virtudes, fica um pouco mais fácil aceitar e enfrentar as dores que aparecem em nosso caminho.
regra geral de todos os casos que são apresentados por Kardec, aqueles que souberam melhor enfrentar as situações difíceis da vida, mas enfrentá-las aproveitando da melhor forma possível as experiências para o próprio engrandecimento e entendendo nesse conjunto de coisas a correspondência aos ideais daquilo que a misericórdia divina espera da gente. Esses são aqueles que conseguiram atravessar os portais da morte na condição de espíritos felizes. Que nós possamos ter a mesma força para consertar as nossas tramas desgastadas da rede do tempo, as tramas de todas as nossas existências, e que possamos também construir com o nosso Criador essa relação de confiança, de amor, que nos permita lá na frente chegarmos também na condição de espíritos felizes. Muito obrigada pela atenção. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.